Lara estava atrás do caixa, um dos lugares mais comuns no supermercado onde trabalhava, mas era ali que ela sentia uma certa tranquilidade, longe dos olhos críticos de supervisores e dos clientes apressados. Ela gostava do som da registradora, das pequenas interações que tinha com as pessoas, sempre buscando uma palavra gentil para todos. Mesmo após longas horas em pé, ela se sentia bem, pois seu trabalho a permitia sentir que estava contribuindo para o dia de alguém, nem que fosse com um sorriso simples. Naquela manhã, o movimento estava mais tranquilo do que o habitual. O supermercado não estava tão lotado, e Lara conseguiu organizar as filas sem pressa. Mas então, algo chamou sua atenção. Uma senhora, que parecia ter algo em torno de 80 anos, entrou na fila. Ela estava vestida de forma simples, com uma saia bege e uma blusa clara, e caminhava lentamente, apoiando-se em uma bengala. O rosto da mulher era sereno, mas seus olhos, profundos e cansados, davam uma sensação de melancolia. Lara percebeu que ela tinha poucos itens na cesta: algumas maçãs, um pacote de arroz e uma garrafinha de leite. A senhora se aproximou da esteira e colocou os itens ali, olhando ao redor, parecendo um pouco perdida. "Bom dia, senhora. Como está hoje?" Lara perguntou com um sorriso, tentando quebrar a tensão que parecia envolver a mulher. "Bom dia, querida. Estou bem, obrigada." A senhora respondeu, mas sua voz, embora suave, tinha um tom de preocupação, como se estivesse distante. Enquanto Lara começava a passar os produtos, a senhora vasculhou sua bolsa com os dedos trêmulos. Quando Lara olhou para o total da compra na tela, um valor modesto de R$ 45, a senhora ainda não havia encontrado o que procurava. A expressão dela mudou, seus olhos se arregalaram, e ela parecia perder o foco por um momento. Lara sentiu que algo não estava certo e, instintivamente, começou a ficar mais atenta. "Senhora, está tudo bem? Você encontrou sua carteira?" Lara perguntou com gentileza. A idosa continuou mexendo na bolsa, suas mãos trêmulas parecendo ainda mais apressadas. Ela olhou para Lara com um olhar de pânico e sussurrou: Eu acho que perdi a minha carteira. Eu não tenho mais nada." Lara hesitou por um momento, observando a senhora. Ela parecia estar lutando para manter a compostura, mas havia uma ansiedade clara em seu rosto. Lara sabia que não poderia deixá-la passar por aquilo. Mesmo sendo apenas uma atendente, ela sentia uma necessidade de ajudar. "Senhora, não se preocupe. Eu vou pagar por você." Lara disse com firmeza, tirando sua carteira da bolsa e passando o cartão de débito. A senhora olhou surpresa, seus olhos cheios de lágrimas que ela tentou esconder. "Não, querida. Você não precisa fazer isso. Eu vou encontrar minha carteira. Eu não quero te causar problemas." "Não é nenhum problema." "Senhora," Lara respondeu, sorrindo com simpatia. "Às vezes todos nós precisamos de um pouco de ajuda, não é?" A idosa estava visivelmente emocionada. Ela respirou fundo, as lágrimas brilhando em seus olhos. "Você é muito bondosa, menina. Que Deus te abençoe." Lara sorriu enquanto pagava a conta, colocando a sacola de compras no balcão para a senhora. "Que o seu dia seja leve e tranquilo, senhora." A idosa pegou a sacola e, com um sorriso tímido, se afastou lentamente da esteira, parecendo mais aliviada, mas também com um semblante de gratidão imensa. Lara a observou sair da loja e, embora não soubesse o que havia por trás daquela senhora, sentiu um calor no coração, um sentimento de que tinha feito algo bom. O dia continuou normalmente, mas a imagem daquela mulher não saía da cabeça de Lara. Ela sentia que, apesar de ter feito algo simples, algo pequeno, tinha mudado o dia de alguém. Era como se, por um breve momento, ela tivesse dado um pouco de alívio àquela alma cansada. E isso fez Lara se sentir bem. Ela não sabia que aquele simples gesto de bondade, algo que parecia comum e sem importância, iria transformar sua vida de uma maneira que ela jamais poderia imaginar. O turno de Lara terminou mais cedo naquele dia, e ela estava caminhando de volta para sua casa, ainda refletindo sobre o ocorrido, quando seu celular tocou. Era uma mensagem do seu chefe, o Sr. Gomes, informando que ele precisava falar com ela no dia seguinte. Lara guardou o telefone no bolso e, com os pensamentos ainda vagando, seguiu seu caminho. Nada poderia ter preparado Lara para o que viria a seguir. Ela não sabia,
Mas aquele gesto simples e espontâneo teria um efeito dominó em sua vida, e em poucas horas, tudo mudaria para sempre. O sol estava começando a se pôr no horizonte quando Lara chegou ao trabalho no dia seguinte. Ela não conseguia deixar de pensar sobre a senhora idosa que ela ajudara na véspera. Algo naquelas palavras e no olhar da mulher a tocou profundamente. Ela tinha se sentido bem, mas também com um sentimento vago de que aquilo era mais do que apenas um simples ato de bondade. As palavras da senhora sobre ser abençoada, ainda que parecessem banais, ficaram ecoando na sua mente durante toda a noite. Ao chegar à loja, o movimento estava novamente agitado, mas Lara já estava acostumada com a rotina. Colocou o uniforme, ajeitou os cabelos e se preparou para enfrentar mais um dia de trabalho. O turno começou com a mesma agitação de sempre, mas algo parecia diferente no ar, como se o ambiente estivesse prestes a mudar de alguma forma. Quando se dirigia para o caixa, seu chefe, o Sr. Gomes, se aproximou. "Lara, podemos conversar um momento?" O tom dele era sério, e isso imediatamente fez o estômago dela se revirar. Não era comum que ele pedisse para conversar de forma tão formal, especialmente no meio de um dia de trabalho. Ela o seguiu até a sala dos funcionários, onde ele fechou a porta com um gesto impessoal. Lara se sentou, o coração começando a bater mais rápido. O que será que ele queria? O ambiente estava frio e impessoal, como sempre. Lara observou o Sr. Gomes ajeitar os papéis na mesa, sem olhar para ela por um momento. "Eu estive pensando sobre o que aconteceu ontem." Ele começou, finalmente olhando para ela. "Você pagou a compra de uma cliente, o que não é permitido pelas regras da empresa." Lara sentiu um arrepio na espinha. Ela sabia que o regulamento era claro sobre isso, mas havia agido por impulso, querendo ajudar aquela senhora. Ela sabia que estava arriscando, mas não imaginava que isso poderia levá-la a um problema maior. "Eu sei que as regras existem por um motivo, Sr. Gomes." Lara começou, tentando explicar. Mas aquela senhora estava tão aflita. Eu não queria deixá-la passar por aquilo. Era apenas uma pequena ajuda. O Sr. Gomes balançou a cabeça, suspirando. "Eu entendo o seu ponto de vista, mas as regras estão lá para garantir que todos sejam tratados de forma igual. Você não pode simplesmente fazer exceções, mesmo que as intenções sejam boas. Isso compromete a política da empresa." Lara sentiu uma pontada de frustração. Ela sempre foi uma pessoa de coração aberto e não conseguia entender como algo tão simples poderia ser visto como errado. "Eu apenas quis ajudar, Sr. Gomes. Não achei que faria tanta diferença. Eu entendo que você agiu com boas intenções, mas preciso ser firme aqui. Não podemos permitir que os atendentes paguem pelas compras de clientes. Isso abre precedentes e pode afetar a empresa de maneira negativa." Lara engoliu seco. Ela sabia que estava prestes a ouvir algo que não gostaria. "E o que isso significa para mim?" O Sr. Gomes olhou para ela com um olhar distante. "Significa que você está sendo demitida, Lara. Eu sinto muito, mas as regras são as regras." As palavras dele caíram sobre ela como uma pancada. Por um momento, Lara não conseguiu reagir, como se estivesse paralisada. Ela não sabia o que dizer. Ela havia agido com o coração, tentando fazer o bem, e agora estava pagando por isso. "Mas, senhor, eu realmente não queria causar nenhum problema." Lara tentou, sua voz tremendo um pouco. "Eu sei, mas você não pode fazer nada para mudar isso. Já foi decidido", disse ele com uma expressão que não mostrava compaixão. "Eu sugiro que você pegue suas coisas e vá embora, o mais rápido possível." O que Lara sentiu naquele momento não foi apenas o choque da demissão, mas a sensação de injustiça. Ela nunca imaginou que um ato simples e genuíno de bondade pudesse resultar nisso. O que mais ela poderia ter feito? Ela sabia que as regras eram importantes, mas não conseguia compreender por que um pequeno gesto de carinho precisava ser punido. Lara pegou sua bolsa com as mãos trêmulas e se levantou, olhando para o Sr. Gomes pela última vez. Sem dizer uma palavra, ela saiu da sala e caminhou até o vestiário. A sensação de ter sido rejeitada de forma tão abrupta a deixou atordoada. Enquanto se trocava para sair, um vazio tomou conta dela. Ela não sabia o que fazer agora. Não sabia como enfrentar o mundo fora daquelas paredes. Ao sair do supermercado, Lara foi tomada por uma sensação de derrota. Ela sabia que precisava seguir em frente,
mas não conseguia entender o que havia feito de errado. As palavras do Sr. Gomes ainda ressoavam em sua mente, e tudo o que ela queria naquele momento era encontrar uma explicação para aquilo, algo que pudesse justificar a perda do emprego. Mas nada vinha. Ela estava perdida. Na rua, o frio já começava a tomar conta do final da tarde. As pessoas passavam apressadas, sem olhar para ela, como se o mundo ao seu redor não tivesse parado para perceber a reviravolta em sua vida. Lara caminhou sem rumo, tentando pensar no que faria a seguir. Talvez procurasse outro emprego, mas o que a esperava? Ela havia perdido o trabalho por um motivo que não conseguia entender. A vida parecia ter mudado de forma irreversível em um único gesto. O pensamento na senhora idosa voltou à sua mente. Ela se perguntou onde estaria agora. Talvez ela estivesse em casa, sem saber o impacto que causara na vida de Lara. Mas ao mesmo tempo, Lara sentia uma leve esperança de que a bondade que ela havia mostrado àquela mulher não fosse em vão. O que quer que acontecesse, ela sabia que tinha feito o certo, mesmo que as circunstâncias não a apoiassem. Lara chegou em casa naquela noite mais cedo do que o normal, mas não conseguia descansar. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas sentia que estava em um caminho sem volta. E para seu espanto, algo estava prestes a acontecer que mudaria tudo novamente. Ela ainda não sabia, mas sua vida estava prestes a ser tocada de uma maneira que ela jamais imaginaria. Após a demissão inesperada, Lara se viu em um turbilhão de emoções. A injustiça parecia impregnada em cada pensamento que surgia em sua mente. Ela tinha ajudado uma senhora, feito algo de bom, e agora estava sem emprego, sem saber o que fazer a seguir. Mas ao mesmo tempo, ela sabia que se ficasse remoendo a perda por muito tempo, perderia a chance de dar a volta por cima. Não seria fácil, mas ela estava determinada a seguir em frente. A manhã seguinte chegou e Lara acordou mais cedo do que o habitual. O relógio ainda marcava as 6h30 e o céu, tingido de azul escuro, indicava que o dia estava apenas começando. Ela sentiu uma leve sensação de desconforto no peito, como se a pressão do mundo estivesse sobre ela, mas tentou ignorar. Afinal, não havia mais como voltar atrás. O supermercado, o Sr. Gomes, o gesto que parecia tão simples, tudo ficara para trás. Com o pensamento fixo em suas opções, Lara começou o dia com um mínimo de entusiasmo. Ela tinha que se organizar, dar o primeiro passo. O que ela faria agora? Os outros empregos que ela conhecia, de atendente, caixa ou balconista, não pareciam mais uma boa escolha. Ela sentia que não era esse tipo de vida que queria. Ela sabia que tinha mais a oferecer, que poderia fazer mais. Mas como, quando tudo parecia contra ela? Enquanto tomava seu café da manhã, Lara percebeu que estava fazendo perguntas para as quais ainda não tinha respostas. O café quente a aqueceu por dentro, mas não a fez esquecer o vazio que se formara em seu estômago. Ela estava sem rumo, mas não podia deixar isso a consumir. Sabia que precisava ser prática, tomar uma decisão logo. A primeira coisa que fez foi pegar o celular e procurar por empregos na sua área, mas logo se deu conta de que, mesmo com o esforço, as opções não eram tão promissoras quanto ela imaginara. Talvez fosse hora de tentar algo diferente. Mas o quê? Lara não sabia, mas sentia que a resposta viria com o tempo. O importante era não se desesperar, não deixar que a frustração tomasse conta dela. Lara, então, decidiu sair de casa e dar uma caminhada. Ela precisava de ar fresco, precisava de espaço para pensar, refletir. As ruas da cidade estavam ainda tranquilas, com poucas pessoas circulando. O frio da manhã ainda estava presente, mas não o suficiente para ser incômodo. Enquanto caminhava, seus pensamentos se dispersavam. Ela pensava na senhora que ajudara no supermercado, pensava em como ela parecia frágil e sozinha, e em como, sem saber, havia mudado sua vida para sempre. Mas algo dentro de Lara a fazia continuar. A esperança de que havia mais à frente, de que aquilo não era o fim, mas o começo de algo diferente. Foi então que, enquanto andava por uma das ruas mais tranquilas do bairro, ela a viu. A senhora. Lá estava ela, novamente, sentada sozinha em um banco de praça. A primeira reação de Lara foi de surpresa, seguida de uma sensação de urgência.
Ela sabia que aquela mulher estava ali por um motivo, que sua presença não era mera coincidência. Lara hesitou por um momento, mas logo se aproximou. Senhora, o que está fazendo aqui? Lara perguntou preocupada. Ela não entendia o que a mulher estava fazendo ali, sem companhia, em plena manhã, com o ar frio envolvendo tudo ao redor. A idosa olhou para Lara com os olhos suaves, mas agora havia algo mais profundo em seu olhar, algo que parecia mais intenso. Eu estava esperando para te agradecer, minha querida. Ela respondeu com uma voz que transmitia uma calma impressionante. Mas, senhora, você não precisa agradecer. Eu só fiz o que parecia certo, Lara disse, um pouco confusa. Não sabia o que esperar da conversa, mas sentia que algo importante estava prestes a acontecer. Eu sei, a senhora disse com um sorriso leve. Mas você não entende, querida. Às vezes, um simples gesto de bondade pode mudar tudo. Eu queria que você soubesse o quanto isso significou para mim. Lara se sentou ao lado dela, agora com um sentimento de curiosidade mais forte do que antes. Algo em suas palavras parecia mais do que um simples agradecimento. Havia uma sensação de profundidade, de que aquele encontro não era apenas sobre um gesto de bondade, mas algo que envolvia mais do que ela poderia compreender. A senhora parecia ter uma sabedoria que Lara não podia ignorar. Eu sei que você está passando por momentos difíceis. A idosa continuou, como se tivesse lido os pensamentos de Lara. A vida tem dessas coisas, minha querida. Às vezes nos sentimos perdidos, sem saber para onde ir, sem saber qual caminho tomar. Mas eu posso te ajudar. Lara olhou para a mulher intrigada. Ajudar como? A senhora sorriu com um brilho nos olhos. Eu sou dona de uma rede de empresas, Lara, e eu vi em você algo que poucas pessoas conseguem ver. Bondade, generosidade, qualidades que são raras no mundo de hoje. Eu quero te dar uma oportunidade, algo que você nunca imaginou. As palavras dela a pegaram de surpresa. Lara sentiu que não estava entendendo direito. Você quer me ajudar? Sim, querida. Eu vi o que aconteceu com você no trabalho, e eu sei que você merece algo melhor do que aquilo. Quero que você venha trabalhar comigo, em uma posição que pode mudar a sua vida. A mente de Lara estava a mil. Ela não sabia o que dizer. Não conseguia entender completamente, mas a ideia de uma nova oportunidade, algo diferente de tudo o que ela já conhecera, parecia ser exatamente o que ela precisava. Mas, como? O que eu faria? Eu nem tenho experiência em algo como isso. A idosa sorriu suavemente. Você tem mais experiência do que pensa, e eu vou te ensinar o que for necessário. Quero que você venha para o meu time, Lara. Quero te dar uma chance. Lara ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Uma mistura de empolgação e confusão tomava conta dela. A proposta parecia boa demais para ser verdade, mas algo nela dizia que era real. A senhora não parecia estar fazendo isso apenas por bondade. Havia algo mais por trás daquele gesto. E Lara sabia que ela não poderia deixar passar essa chance. Eu preciso de um tempo para pensar, Lara finalmente disse, ainda sem conseguir processar tudo completamente. Não sei se estou pronta para isso. Eu entendo, mas lembre-se, Lara, às vezes, as oportunidades aparecem quando menos esperamos. E o que você decide agora pode moldar o seu futuro. Aquelas palavras ficaram com Lara enquanto ela se levantava para se despedir. Eu vou pensar, senhora. Obrigada, de verdade. Eu estarei esperando pela sua resposta, a senhora disse com um sorriso acolhedor. Seja qual for a sua escolha, tenha fé. Você está no caminho certo. Enquanto se afastava, Lara sentiu uma sensação de que sua vida estava prestes a mudar de uma forma que ela jamais poderia ter imaginado. Ela não sabia o que fazer ainda, mas uma coisa estava clara. As portas estavam abertas, e a decisão estava em suas mãos. Ela teria que escolher o caminho que tomaria. Mas, seja qual fosse o caminho, ela sabia que estava começando uma nova jornada. Nos dias que se seguiram, Lara não conseguia parar de pensar na proposta da senhora. Aquelas palavras ecoavam em sua mente, tornando-se cada vez mais difíceis de ignorar. Ela sentia que estava sendo chamada para algo maior, algo que poderia mudar sua vida de verdade. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação de incerteza a consumia. Como poderia aceitar uma proposta tão inesperada? O que exatamente ela faria naquele novo emprego?
E o que a senhora realmente queria dela? Lara passou os dias seguintes tentando encontrar respostas. Ela refletia sobre sua antiga rotina no supermercado, as longas horas atrás do caixa, os olhares indiferentes dos clientes e as constantes ordens de seu supervisor, o Sr. Gomes. Agora, ela via tudo com outros olhos. Sentia-se limitada ali, e aquela proposta parecia ser uma oportunidade para finalmente sair daquela prisão invisível que sua vida havia se tornado. Mas algo dentro dela ainda se questionava. Seria realmente possível que aquela senhora visse algo especial em Lara? Ela, que sempre foi considerada apenas mais uma atendente em um supermercado qualquer. Aquela mulher parecia ter uma visão diferente das pessoas, algo profundo e revelador. Ela estava oferecendo uma chance única, mas qual seria o preço? O que ela esperava em troca? Lara sabia que precisava tomar uma decisão logo. Mas como? Quando se sentou na cama naquela noite, com as mãos inquietas sobre o cobertor, pensou em todas as suas opções. Finalmente decidiu que iria ver a senhora novamente, buscar mais informações, entender melhor o que estava envolvido. Não poderia fazer uma escolha tão importante sem saber ao certo o que estava por trás da oferta. Na manhã seguinte, Lara se vestiu rapidamente. Decidiu deixar de lado as dúvidas e foi até o endereço que a senhora lhe dera. O local era um grande edifício comercial, imponente e elegante, algo muito distante do supermercado simples onde ela passava suas horas. O contraste parecia não fazer sentido, mas ao mesmo tempo parecia confirmar a promessa de algo maior. Lara entrou no prédio e foi recebida por um recepcionista educado, que a conduziu até um andar mais alto, onde uma sala de reuniões imensa e moderna estava à espera. A decoração era sofisticada, com móveis minimalistas e uma vista deslumbrante da cidade. Lara sentiu-se pequena naquele espaço, mas ao mesmo tempo, algo dentro dela dizia que estava no lugar certo. Quando entrou na sala, a senhora estava ali, sentada à mesa com um sorriso gentil no rosto. Lara, que bom que veio. Sente-se, por favor. Lara se acomodou na cadeira diante da mulher, ainda com a mente cheia de perguntas. Ela tentou manter a calma, mas o ambiente era tão diferente do que ela estava acostumada que não conseguia deixar de se sentir nervosa. A senhora me disse que queria me oferecer uma oportunidade. Lara começou, tentando ser direta. Mas eu preciso entender melhor o que está envolvido. O que exatamente eu faria aqui? A senhora olhou para ela com um olhar penetrante, como se estivesse medindo cada palavra de Lara. Você tem dúvidas, eu entendo. Ela começou, com sua voz suave. Mas o que eu ofereço é uma chance para você se reinventar, Lara. Aqui, você será mais do que apenas uma atendente. Quero que você seja uma parte da minha empresa, da minha visão. Lara se recostou na cadeira, tentando absorver as palavras da mulher. Eu não entendo. O que é tão especial nesse trabalho? Eu nunca trabalhei em nada que não fosse supermercado. O que eu posso realmente fazer? A senhora sorriu e, pela primeira vez, Lara percebeu que havia algo de misterioso nela. Algo que parecia ser mais profundo do que a aparência gentil deixava transparecer. Você tem algo que não se aprende em uma faculdade ou em um curso, Lara. Você tem empatia. Você sabe ver o outro. E isso, minha querida, é raro. Eu não quero que você apenas faça o trabalho que te dou. Quero que você cresça. Que você seja parte de algo maior. Que você se torne uma líder. Lara engoliu em seco. Mas como? Eu nunca fui líder de nada. Você vai aprender. A senhora disse com confiança. Tudo o que você precisa é de uma oportunidade para florescer. E eu estou oferecendo essa oportunidade. Eu sou dona de várias empresas. E estou em busca de alguém que não tenha medo de se arriscar, de fazer mais do que o esperado. Eu vi isso em você, Lara. Vi o seu potencial. Aquelas palavras a atingiram de uma forma que Lara não podia ignorar. Ela nunca havia se visto como alguém especial. Sempre se sentiu comum, sem grandes aspirações, apenas fazendo o seu trabalho. Mas ali, com aquela mulher, ela sentia como se estivesse sendo vista de uma maneira que jamais imaginou. Mas eu não entendo. Por que eu? Por que me escolher entre tantas outras pessoas? A senhora olhou para ela com um sorriso enigmático. Por que, Lara? Você não vê apenas as pessoas como clientes, como números? Você vê o ser humano por trás disso. Você tem um coração puro, e é isso que eu preciso para o futuro da minha empresa.
Eu preciso de alguém que, assim como eu, saiba olhar para os outros e perceber o que eles realmente precisam. Não é só sobre negócios. É sobre entender as pessoas, suas histórias, suas dificuldades. Isso é o que faz alguém realmente ter sucesso. Lara ficou em silêncio, processando o que a mulher acabara de dizer. Ela sentia uma pressão crescente, mas também uma estranha sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. Algo que mudaria sua vida para sempre. Eu sei que você está com medo, Lara. Eu sei que isso é um grande passo, algo que parece impossível de acreditar. Mas ao longo da minha vida, aprendi que as maiores oportunidades surgem quando menos esperamos. Se você der esse passo, eu estarei ao seu lado para te guiar. E você verá que tem dentro de si uma força que talvez nem soubesse que possuía. Lara olhou para a senhora, agora com uma clareza crescente em sua mente. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas a proposta era tentadora. Mais do que isso, sentia que aquela chance era uma oportunidade única de transformar sua vida. Era uma chance de se provar para si mesma, de superar as próprias inseguranças e de descobrir o que realmente era capaz de fazer. A senhora levantou-se lentamente e caminhou até a janela. Eu estou te oferecendo um novo caminho, Lara, e você é a única que pode decidir se quer percorrê-lo. Mas lembre-se, tudo o que você precisar para crescer estará aqui, ao seu alcance. Lara se levantou também, sentindo o peso da decisão. Ela sabia que ainda não tinha todas as respostas, mas também sabia que não poderia deixar essa oportunidade passar. Algo dentro dela, algo profundo, dizia que esse era o momento de dar o próximo passo. Eu aceito, Lara disse, com mais confiança do que se sentia capaz de ter. Eu aceito a oportunidade. A senhora se virou e sorriu, uma expressão de satisfação preenchendo seu rosto. Você fez a escolha certa. Lara, eu sabia que faria. Enquanto Lara deixava a sala, com um novo propósito no coração, ela sentiu uma sensação de alívio, mas também de expectativa. Sua vida estava prestes a mudar de uma maneira que ela nunca poderia imaginar. O caminho à frente seria difícil, mas ela estava pronta para seguir em frente, para enfrentar os desafios que viriam. Ela sabia que agora não estava mais sozinha. Lara passou os dias seguintes se adaptando à nova rotina e logo percebeu que sua vida havia mudado de uma forma que ela não podia imaginar. A senhora, que ela agora soubera chamar de Dona Helena, se tornou mais do que uma mentora. Ela era uma figura enigmática, com um poder silencioso que irradiava através de suas palavras e ações. Dona Helena não estava apenas oferecendo a Lara um emprego. Ela estava lhe dando uma chance de se transformar, de crescer, de ser algo que Lara nunca se imaginou capaz. A primeira semana no novo trabalho foi um turbilhão de emoções. Lara foi apresentada à equipe de colaboradores, a maioria deles experientes e bem-sucedidos, que pareciam estar acostumados a um ritmo de trabalho rápido e eficiente. No começo, ela se sentiu como uma intrusa, uma peça fora de lugar em um quebra-cabeça bem montado. Era difícil não se comparar com os outros, que pareciam tão confiantes e competentes. Mas Dona Helena sempre esteve ao seu lado, guiando-a, dizendo palavras de encorajamento, oferecendo conselhos sábios quando ela mais precisava. Na primeira reunião em que participou, Lara foi surpreendida pela forma como as coisas eram conduzidas. Não havia gritos ou pressões. Em vez disso, todos falavam com respeito e colaboração. Dona Helena comandava a reunião com uma calma impressionante, ouvindo todos com atenção e oferecendo feedback de maneira construtiva. Lara percebeu que ali, as pessoas não eram apenas funcionários, mas peças essenciais de um time que tinha um objetivo claro. Ela começou a se sentir mais confortável, mais integrada, à medida que ia se adaptando ao ritmo e à cultura da empresa. Mas o que mais a surpreendeu foi a forma como Dona Helena a fazia sentir-se valorizada. Em várias ocasiões, ela a chamava para conversar, pedindo sua opinião sobre estratégias de marketing, processos de atendimento ao cliente e até mesmo sobre o futuro da empresa. Embora Lara fosse nova, Dona Helena a tratava como se ela fosse parte essencial de uma equipe maior. Isso a fazia sentir-se importante, vista e ouvida, algo que ela nunca havia experimentado em seus antigos empregos. Os dias se passaram e Lara foi aprendendo mais a cada momento.
Ela assistia atentamente às reuniões, absorvia o máximo possível de informações e não demorou muito para que se tornasse uma peça-chave em uma pequena parte do processo de vendas e atendimento ao cliente. A confiança de Dona Helena nela estava se refletindo no seu trabalho, e Lara começava a se ver de uma forma diferente. Ela não era mais a simples atendente de supermercado, mas uma profissional, alguém que tinha algo importante a oferecer. No entanto, apesar da evolução que estava experimentando, Lara ainda sentia um peso em seu coração. A cada passo que dava, ela sentia que estava em dívida com Dona Helena. Como poderia retribuir algo tão grande? Como poderia provar que merecia a chance que lhe fora dada? Aqueles sentimentos se tornaram um fardo, uma preocupação constante em sua mente. Uma tarde, após uma reunião particularmente intensa, Dona Helena convidou Lara para um café. Elas se sentaram em uma pequena sala de descanso, onde o cheiro de café fresco preenchia o ar. A senhora, como sempre, estava serena, quase enigmática. Ela olhou para Lara com um sorriso gentil, como se soubesse exatamente o que se passava na cabeça da jovem. Você está fazendo um excelente trabalho, Lara. Dona Helena começou, com sua voz suave, mas firme. Tenho visto sua dedicação e seu crescimento. Você tem sido mais do que eu esperava. Está se tornando parte essencial deste time. Lara sentiu um calor crescente no rosto. Ela sabia que aquela conversa estava indo em uma direção importante, mas não sabia o que Dona Helena queria realmente dizer. Eu não sei como agradecer por tudo, Dona Helena, Lara respondeu, a voz baixa. Eu sinto que estou recebendo mais do que mereço. Estou tentando acompanhar o ritmo, mas às vezes me sinto pequena, sem saber se realmente sou capaz. Dona Helena sorriu com compreensão. Eu sabia que você teria essas dúvidas, Lara. Mas a única coisa que você precisa fazer é acreditar em si mesma. Você tem tudo o que precisa dentro de você. A oportunidade que lhe dei não é apenas para que você trabalhe aqui. É para que você se descubra, para que aprenda a ver o que tem de melhor em si mesma. E você está fazendo isso todos os dias. Lara olhou para Dona Helena, surpresa. A mulher parecia ler seus pensamentos com uma clareza impressionante. Era como se ela soubesse exatamente onde Lara estava em sua jornada, não apenas no trabalho, mas na vida. Você tem medo de não ser boa o suficiente, mas é justamente isso que a torna mais forte. Todos nós temos medo. Todos nós temos inseguranças. O segredo é não deixar que isso te paralise. Você tem que seguir em frente, Lara, mesmo quando duvidar de si mesma. As palavras de Dona Helena ficaram com Lara por muito tempo após aquela conversa. Elas eram simples, mas carregavam um peso imenso. Ela sabia que estava começando a descobrir uma nova versão de si mesma e que esse processo seria longo, mas necessário. Ela precisava deixar para trás os medos e as inseguranças que a acompanhavam por tanto tempo. À medida que os dias se transformavam em semanas, Lara começou a se sentir mais confortável com a nova versão de si mesma. Ela se arriscava mais, fazia sugestões nas reuniões e até começava a sugerir mudanças em processos que ela acreditava que poderiam ser mais eficientes. Dona Helena sempre estava por perto, pronta para ouvir, orientá-la, mas também para dar espaço para Lara florescer. O ambiente de trabalho se tornava cada vez mais familiar e Lara se sentia mais confiante. Mas havia algo mais. Algo que Dona Helena nunca mencionara diretamente, mas que Lara começava a perceber aos poucos. A cada reunião, a cada decisão importante, Dona Helena sempre estava calmamente no centro, conduzindo tudo com uma sabedoria rara. Era como se ela estivesse sempre pensando vários passos à frente, com uma visão que ninguém mais parecia ter. Naquele momento, Lara não compreendia totalmente a magnitude do que estava acontecendo, mas sentia que sua vida estava sendo transformada de maneiras que não podia prever. Ela não sabia onde aquela jornada a levaria, mas uma coisa estava clara: ela estava começando a se tornar a pessoa que sempre soubera que poderia ser. Alguém que não tinha medo de tomar decisões, alguém que estava disposta a enfrentar os desafios de cabeça erguida. E enquanto isso, o futuro parecia cada vez mais promissor. Dona Helena parecia estar preparando algo para Lara. Mas o quê? A jovem não sabia, mas sentia que algo grande estava prestes a acontecer. Algo que faria com que sua vida mudasse para sempre.
Ela só não sabia ainda que a verdadeira prova de sua transformação estava por vir. O vento da manhã soprava suavemente pelas grandes janelas do prédio onde Lara trabalhava, e a cidade lá fora parecia acordar lentamente. Lara estava na sala de reuniões, onde a luz natural iluminava os rostos ao seu redor. A reunião do dia parecia mais intensa do que o habitual. Dona Helena estava em seu lugar habitual, no centro da mesa, e os demais membros da equipe estavam reunidos em torno dela, atentos a cada palavra. Lara observava, agora mais confiante, enquanto a senhora expunha suas ideias de forma calma, mas com uma presença que não passava despercebida. Nos últimos meses, Lara havia se transformado. O medo e a insegurança que sentia no começo haviam dado lugar a uma confiança tímida, mas firme. Ela já não sentia tanto medo de dar sua opinião, e ao invés de se esconder nas sombras dos outros, ela agora participava ativamente, compartilhando suas ideias e estratégias. Embora ainda tivesse muito o que aprender, ela sentia que já fazia parte daquele time. Um time que agora era seu, tanto quanto ela era dele. Dona Helena sempre teve o dom de fazer com que todos se sentissem importantes. Ela sabia ouvir, sabia reconhecer o potencial de cada pessoa. E Lara agora entendia por que tantas pessoas queriam trabalhar para ela. Dona Helena não se importava apenas com o lucro ou com os resultados imediatos. Ela queria construir algo duradouro, algo que fosse mais do que uma simples empresa. Ela queria criar um legado. Foi durante aquela reunião que Dona Helena, mais uma vez, chamou Lara para o centro da conversa. A reunião estava quase no fim, e os outros membros começaram a sair da sala, como de costume. Quando a última pessoa saiu, Dona Helena fez um gesto para Lara, convidando-a a se sentar ao seu lado. Lara sentiu o coração bater mais forte, uma mistura de excitação e nervosismo. Não sabia o que a senhora queria, mas algo lhe dizia que era importante. Eu gostaria de conversar com você, Lara, disse Dona Helena, com um sorriso enigmático. Lara se sentou, tentando controlar a ansiedade. Claro, Dona Helena. O que posso fazer por você? A senhora olhou para ela com um olhar que parecia estudar a jovem de uma forma quase imperceptível. Você tem se saído muito bem no seu trabalho. Estou realmente impressionada com o quanto você cresceu em tão pouco tempo. Lara corou ligeiramente, sentindo-se tocada, mas ainda não compreendendo totalmente para onde a conversa estava indo. Eu ainda tenho muito a aprender. Sim, você tem, Dona Helena concordou, mas seu sorriso não vacilou. Mas é exatamente isso que me faz confiar em você. Você tem sede de aprender, tem humildade e, acima de tudo, tem coragem. Acredite, nem todo mundo tem essas qualidades. Lara sentiu o peso das palavras, mas ainda não entendia o que isso significava. Dona Helena continuou, agora com uma seriedade que parecia emanar de cada palavra. Eu estou à procura de alguém para me ajudar em uma posição muito importante. Não é apenas um cargo, Lara. É uma oportunidade para alguém que eu confio, que vejo potencial para assumir uma posição estratégica dentro da minha empresa. As palavras de Dona Helena pareciam densas no ar. Lara ficou em silêncio, esperando que a senhora continuasse, mas a tensão aumentava a cada segundo. Mas o que exatamente isso significa? Lara finalmente perguntou, com a voz mais baixa, tentando entender o que estava sendo dito. Dona Helena olhou para ela por um momento, como se estivesse pesando suas palavras, e então respondeu com uma calma imensa. Estou falando de uma mudança na estrutura da empresa, uma reestruturação que vai envolver novas funções, novas responsabilidades, e quero que você seja parte disso. Eu vejo em você a capacidade de não apenas ser uma parte essencial do time, mas de se tornar a líder de um novo projeto que estou criando. Algo que poderia mudar o rumo da empresa. Algo que precisa de alguém com visão. Alguém que, como você, sabe ver o que os outros não veem. Lara ficou atônita. As palavras pareciam distantes e desconectadas, mas também muito reais. E o peso da responsabilidade de tudo aquilo a atingiu com uma força inesperada. Mas, eu sou só uma assistente. Não sei se estou pronta para algo tão grande. Dona Helena sorriu, como se já esperasse essa reação. Isso é exatamente o que você pensou no começo, não é? Quando começou aqui, achava que não tinha a capacidade de fazer nada além de ser uma atendente. Mas veja o que você já conquistou. Você não precisa ser perfeita agora, Lara.
O que você precisa é acreditar que pode se tornar. Eu estou oferecendo essa chance a você porque sei que tem o que é necessário. E eu estarei com você a cada passo, orientando e apoiando. Lara se sentiu mais confusa do que nunca. A oportunidade parecia incrível, mas ela não sabia se estava pronta. Ela sentia que havia ainda tanto a aprender, e o medo de falhar começou a se insinuar em sua mente. Eu não sei, Dona Helena. E se eu não conseguir? E se eu falhar? Dona Helena inclinou-se um pouco para a frente, como se fosse transmitir algo importante. Todo grande líder tem medo, Lara. E o medo é uma prova de que você está no caminho certo. A única maneira de saber do que você é capaz é se arriscando. Eu acredito em você, mais do que você acredita em si mesma. E quero te dar a oportunidade de provar que está pronta. Se você falhar, vamos aprender com isso. Mas se você acertar, não haverá limites para o que pode alcançar. Lara ficou em silêncio, tentando processar o que estava sendo oferecido. A responsabilidade era enorme, mas também era uma chance única de mudar sua vida, de provar a si mesma que ela era mais do que uma simples atendente. Ela sabia que esse era o momento que definia sua trajetória. E, embora o medo ainda estivesse presente, algo dentro dela começava a se aquecer, uma chama de possibilidade. Eu aceito, Lara disse finalmente com a voz mais firme do que se sentia. Eu vou tentar. Dona Helena sorriu amplamente, sua expressão iluminando a sala. Eu sabia que você diria isso, Lara. E estou muito feliz que tenha feito essa escolha. Agora, vamos trabalhar juntas para construir algo grande. Não será fácil, mas eu estarei ao seu lado. Lara sentiu um peso se dissipar de seus ombros, mas também uma pressão crescente de responsabilidade. Ela havia tomado uma decisão que mudaria sua vida. Não sabia ainda o que o futuro reservava, mas agora, mais do que nunca, ela sentia que estava pronta para os desafios que viriam. Ela não sabia como seria, mas sabia que estava prestes a dar o maior passo de sua vida. E com Dona Helena ao seu lado, ela estava mais confiante do que nunca. A jornada estava apenas começando. E Lara sentia que o futuro tinha algo grandioso reservado para ela. Lara começou a sentir o peso de sua nova posição quase imediatamente. Embora o apoio de Dona Helena fosse constante, o novo cargo trazia consigo uma enorme responsabilidade. Ao invés de apenas seguir as ordens e se preocupar com o básico do trabalho diário, agora ela tinha que pensar estrategicamente, tomar decisões difíceis e, acima de tudo, lidar com a pressão de ser vista como uma líder dentro de uma estrutura muito maior. A sensação de estar em um campo desconhecido era esmagadora, mas ao mesmo tempo, algo dentro dela dizia que era o momento de se provar. No começo, as manhãs eram especialmente difíceis. Lara chegava ao escritório mais cedo, ainda tentando entender o tamanho da responsabilidade que agora tinha nas mãos. Ela precisava liderar uma equipe, coordenar diferentes setores da empresa e garantir que as novas direções que ela e Dona Helena haviam discutido estivessem sendo implementadas corretamente. Mas no fundo, Lara se sentia insegura. Ela não queria falhar, não queria desapontar Dona Helena. E mais importante, não queria se decepcionar com ela mesma. O primeiro grande desafio surgiu em uma reunião importante, onde uma nova estratégia de marketing seria apresentada para os principais executivos da empresa. Lara já havia dado algumas ideias antes, sempre com o apoio de Dona Helena, mas agora era diferente. Ela teria que liderar a apresentação, falar por si mesma, mostrar que tinha algo a oferecer. Quando entrou na sala de reuniões, seus colegas de trabalho a olharam com expectativa. Lara sentiu um frio na barriga. A responsabilidade de ser a voz principal naquele momento parecia esmagadora. Dona Helena estava lá, como sempre, observando com atenção, mas não deu a Lara um sinal claro de o que esperar. Lara sabia que ela estava observando, mas não queria que a pressão aumentasse ainda mais. Ela precisava fazer isso sozinha. A equipe que ela havia reunido estava pronta, e isso era algo que ela já podia sentir com clareza. Ela tinha uma boa equipe ao seu lado, mas agora era hora de liderar. À medida que as palavras saíam de sua boca, ela sentia um nó na garganta. Tentava se concentrar, mas a cada segundo o nervosismo aumentava. A sala estava silenciosa, com todos os olhos voltados para ela. Lara queria se esconder, sair dali e voltar para a segurança do trabalho diário que conhecia, mas sabia que não podia.
Ela tinha que continuar. Cada palavra parecia pesar mais do que a anterior, mas ela não parou. Algo dentro dela, talvez uma voz sussurrando que ela era capaz, a fez continuar. Quando terminou a apresentação, houve um momento de silêncio, e Lara teve a sensação de que tinha falhado. Mas então, um dos executivos da equipe a parabenizou. Excelente trabalho, Lara. Você conseguiu explicar tudo com clareza e apresentou ideias que são inovadoras. Estou impressionado com sua visão. O alívio que Lara sentiu naquele instante foi indescritível. Ela sorriu timidamente, agradecendo, mas logo percebeu que ainda havia mais a ser feito. Apesar do elogio, ela sabia que o trabalho estava apenas começando. A sensação de que o pior já havia passado logo deu lugar a uma nova preocupação. E agora, o que mais seria esperado dela? Nos dias seguintes, Lara enfrentou muitos momentos de dúvida. Havia sempre algo novo a ser resolvido, uma nova tarefa a ser cumprida. Algumas vezes, ela sentia que as expectativas estavam se acumulando sobre ela de forma insuportável. A pressão para sempre entregar o melhor estava começando a afetá-la. Havia dias em que ela simplesmente não sabia se estava fazendo a coisa certa, se estava tomando as decisões corretas para a empresa e para sua equipe. O medo do fracasso começava a se infiltrar em sua mente, e ela se perguntava se realmente estava pronta para essa posição. Foi em uma dessas manhãs de incerteza que Lara decidiu procurar Dona Helena. Ela sabia que, apesar de todas as dificuldades, a senhora seria uma fonte de sabedoria, alguém que poderia ajudá-la a ver as coisas sob outra perspectiva. Ela a encontrou em sua sala, revisando alguns relatórios. Ao ver Lara, Dona Helena levantou os olhos e sorriu, como se soubesse exatamente o que a jovem estava sentindo. "Está tudo bem, Lara?" Dona Helena perguntou com uma suavidade que parecia ter o poder de acalmar qualquer insegurança. Lara hesitou por um momento, tentando organizar seus pensamentos. "Eu não sei. Eu sinto que estou fazendo o meu melhor, mas... às vezes parece que isso não é suficiente. E se eu falhar? E se a minha decisão for errada e eu colocar tudo a perder?" Dona Helena ficou em silêncio por alguns segundos, observando Lara com aquele olhar atento, quase como se estivesse ponderando sobre as palavras a serem ditas. Finalmente, ela falou com a voz calma e segura que Lara começava a reconhecer como um refúgio em tempos de incerteza. "Você acha que as grandes líderes nunca têm dúvidas? Que elas nunca se perguntam se estão no caminho certo? Lara, o maior erro que você pode cometer é tentar ser perfeita o tempo todo. O medo do erro pode paralisar, mas o que realmente importa é a sua capacidade de aprender com os erros e seguir em frente. Isso é o que vai te fortalecer, e é isso que vai fazer você ser uma líder de verdade." Lara ouviu cada palavra com atenção, absorvendo o que Dona Helena dizia. Ela sabia que a senhora tinha razão. O medo de falhar sempre esteve presente, mas a ideia de que os erros eram uma parte natural do processo de crescimento parecia ser algo que Lara ainda precisava internalizar de verdade. Mas como saber se estou realmente pronta? Como saber se estou fazendo as escolhas certas? Lara perguntou, a voz um pouco mais tranquila, mas ainda carregada de incerteza. "Você nunca saberá completamente, Lara." Dona Helena respondeu com um sorriso enigmático. E isso é o que torna tudo interessante. A vida, e especialmente a liderança, é feita de tentativas e erros. O importante é que você confie em si mesma, que saiba que você está fazendo o melhor que pode. E se errar, vamos aprender com isso. O verdadeiro fracasso é desistir, é não tentar. O que você está fazendo agora é exatamente o que precisa ser feito para crescer. Lara ficou em silêncio por um momento, ponderando as palavras de Dona Helena. Algo dentro dela se acendeu, e ela sentiu que, embora o medo ainda estivesse lá, ele já não era tão paralisante quanto antes. Ela não precisava ser perfeita, e isso era algo que finalmente começava a entender. O erro era parte do caminho, uma ferramenta de aprendizado que a ajudaria a se tornar a líder que ela desejava ser. Nos dias seguintes, Lara se permitiu falhar um pouco mais, se permitir errar sem medo de ser julgada. Ela se dedicou mais aos seus colegas de trabalho, os escutava com mais atenção e se permitia liderar de uma maneira mais natural, mais leve.
Ela começou a perceber que a pressão que sentia vinha mais de suas próprias expectativas do que de qualquer outra coisa. À medida que relaxava um pouco mais, as decisões começaram a vir com mais clareza e ela começou a sentir que estava de fato crescendo. A cada nova decisão tomada, Lara sentia que estava se aproximando cada vez mais de sua verdadeira capacidade. E, ao contrário do que temia, ela não estava falhando. Ela estava apenas aprendendo. E isso, de alguma forma, era suficiente. Mas ela ainda não sabia que os maiores desafios estavam por vir. Tudo o que Lara havia aprendido até então seria posto à prova de uma maneira que ela não esperava. Mas, por enquanto, ela estava mais preparada do que nunca para os obstáculos que a vida e a liderança trariam a seguir. Ela sabia que, com Dona Helena ao seu lado, tinha as ferramentas necessárias para enfrentar qualquer coisa. Lara estava começando a se sentir mais confiante em seu papel. Ela havia superado os primeiros obstáculos, enfrentado suas próprias inseguranças e começava a encontrar seu lugar na empresa. As reuniões estavam mais naturais. Ela estava se comunicando melhor com sua equipe. E, aos poucos, a pressão que antes a esmagava começava a diminuir. Mas, como Dona Helena sempre dizia, os desafios nunca param de aparecer. Lara logo descobriria que a verdadeira prova de sua capacidade estava prestes a surgir. Foi uma manhã qualquer quando, ao chegar no trabalho, ela percebeu algo estranho. Havia um clima diferente no escritório. As pessoas estavam mais silenciosas do que o normal, como se estivessem aguardando algo importante. Lara caminhou até sua mesa, tentando não se deixar afetar pela tensão que pairava no ar. Sua equipe, que sempre foi atenta e focada, parecia um pouco dispersa, e ela sabia que algo não estava certo. Ela se sentou e tentou se concentrar no que precisava fazer, mas algo dentro de si dizia que uma mudança estava por vir, uma mudança que ela não poderia controlar. Foi quando o telefone tocou. Lara olhou para a tela e viu o nome de Dona Helena. Ela atendeu imediatamente, sentindo uma leve apreensão no peito. Lara, preciso de você na minha sala agora. A voz da senhora soou grave, sem o tom habitual de calma e serenidade. É urgente. Aquelas palavras fizeram Lara engolir em seco. Ela sentiu um frio percorrer sua espinha enquanto se levantava para ir até a sala de Dona Helena. Quando chegou, encontrou a senhora sentada atrás de sua mesa, com uma expressão que Lara nunca tinha visto antes. Não era o olhar de confiança e encorajamento de sempre, mas algo mais sério, quase tenso. Dona Helena a olhou com um misto de preocupação e determinação, como se estivesse prestes a revelar algo importante. Feche a porta, Lara, Dona Helena pediu, e a jovem obedeceu imediatamente, sentindo uma inquietação crescente. Há algo acontecendo que você precisa saber, algo que envolve seu passado, algo que você não sabia. Dona Helena fez uma pausa, como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas palavras. Eu recebi uma visita hoje, e essa visita pode mudar tudo. Lara ficou em silêncio, o coração batendo forte no peito. Ela não sabia o que esperar, mas o tom de Dona Helena indicava que aquilo não era uma simples conversa. Uma visita? Quem? Lara perguntou, tentando controlar a ansiedade que estava tomando conta dela. Dona Helena respirou fundo, parecendo ponderar por um momento. É alguém do seu passado, Lara. Alguém que você talvez tenha esquecido, mas que ainda tem um papel muito importante na sua vida. Lara sentiu o chão se mover sob seus pés. Alguém de seu passado? Quem seria essa pessoa? Seu pensamento foi imediatamente para sua família, mas ela sabia que não tinha muitos laços com seus parentes. Então, quem poderia ser? Quem é essa pessoa, Dona Helena? Lara perguntou, a voz um pouco mais alta, agora claramente nervosa. Dona Helena olhou para ela com um semblante sério, mas ao mesmo tempo gentil. É sua mãe, Lara. As palavras de Dona Helena soaram como um choque. Lara ficou paralisada por um momento, tentando processar o que acabara de ouvir. Sua mãe? Mas isso não fazia sentido. Ela não via sua mãe há anos, e as memórias que tinha dela não eram boas. Ela sempre soubera que sua mãe tinha se afastado quando Lara ainda era uma criança, mas nunca soubera o motivo. Depois de tantos anos, o nome de sua mãe parecia algo distante, como uma sombra do passado. Sua mãe apareceu aqui hoje. Dona Helena continuou, quebrando o silêncio. Ela quer te ver, Lara. E não é só isso.
Ela quer fazer parte da sua vida novamente. Lara ficou sem palavras. O ar parecia faltar em seus pulmões. Ela sabia que aquele momento estava prestes a mudar tudo, mas não sabia como reagir. Não sabia se queria reviver aquelas memórias, nem se deveria deixar sua mãe voltar para sua vida. Ela tinha construído sua independência sem ela, e agora essa mulher estava de volta, oferecendo uma possibilidade que parecia impossível. Eu não sei se estou pronta para isso, Lara disse, sua voz tremendo. Não sei o que esperar dela, Dona Helena. Dona Helena olhou para ela com compreensão, como se soubesse exatamente o que estava passando em sua mente. Eu entendo o seu medo, Lara, mas não se pode controlar o passado. Você pode escolher se quer reescrever sua história ou deixar ela onde está. A decisão é sua, e eu estarei aqui, seja qual for a sua escolha. Lara ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras de Dona Helena. Ela sentia um turbilhão de emoções, raiva, tristeza e até uma estranha sensação de alívio. Talvez houvesse algo ali que ela nunca tivesse considerado. A chance de compreender o que aconteceu, de entender por que sua mãe a havia deixado para trás. Talvez essa fosse a resposta para muitas perguntas que Lara guardava dentro de si há anos. Eu não sei o que fazer, Lara disse finalmente com uma voz baixa. Não sei se consigo perdoá-la. Não sei se devo dar uma chance a ela. Dona Helena se levantou e caminhou até Lara, colocando uma mão suave sobre seu ombro. Você não precisa tomar uma decisão agora. O que eu quero que você saiba é que o perdão não é para os outros, é para você mesma. Às vezes, temos que enfrentar o nosso passado para seguir em frente. E seja o que for que decida, saiba que eu estarei ao seu lado. Lara olhou para Dona Helena, sentindo a verdade em suas palavras. Ela sabia que tinha que fazer essa escolha por si mesma. Não seria fácil, mas talvez fosse necessário para que ela seguisse em frente. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas, de alguma forma, se sentia mais forte, mais preparada para enfrentar o que estava por vir. Quando deixou a sala de Dona Helena, Lara se sentiu perdida em seus próprios pensamentos. Sua mãe estava de volta e ela tinha que decidir se queria dar a ela uma segunda chance. O que faria? Como reagiria? Ela sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas sentia que essa decisão, embora dolorosa, era uma parte essencial de seu crescimento. O que quer que acontecesse, Lara sabia que ela estava começando a entender mais sobre si mesma, e isso, de alguma forma, a deixava mais forte do que antes. Mas o que Lara ainda não sabia era que essa decisão estava prestes a levá-la a um confronto emocional que mudaria sua vida de formas que ela não poderia prever. Lara não sabia se estava pronta para enfrentar sua mãe novamente, mas algo dentro dela dizia que aquele momento era inevitável. Ela havia passado tantos anos tentando entender por que sua mãe a abandonara, tentando criar sua própria vida sem as respostas que tanto procurava. Agora, a mulher que ela tanto desejava esquecer estava batendo à sua porta, pedindo uma chance para entrar novamente em sua vida. Depois da conversa com Dona Helena, Lara passou os dias em um turbilhão de emoções. A ideia de ver sua mãe a deixava dividida. Ela queria acreditar que as coisas poderiam ser diferentes, mas o medo de ser magoada novamente a paralisava. Havia tanto ressentimento guardado dentro dela, tantas perguntas sem respostas. Como seria possível aceitar aquela pessoa de volta em sua vida depois de tanto tempo de afastamento? A decisão de encontrar sua mãe, no entanto, não demorou a ser tomada. Lara sabia que precisava saber a verdade. Se algo poderia ser consertado, se o que restava de sua relação com ela ainda poderia ser reconstruído, ela teria que encarar aquele confronto. E para isso, ela precisaria de coragem, algo que não lhe faltava mais depois de tudo o que havia conquistado na sua jornada profissional e pessoal. Se havia algo que a tinha ensinado a trabalhar ao lado de Dona Helena, era a capacidade de se reerguer, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Foi então que, em um sábado pela manhã, Lara se preparou para o encontro. Ela sabia que seria difícil, mas estava decidida. Quando entrou no carro, seu corpo estava tenso, como se a tensão de anos fosse carregada em cada célula. O caminho até o endereço de sua mãe parecia mais longo do que de fato era, como se o tempo tivesse desacelerado, como se cada quilômetro fosse uma eternidade.
Ela pensou em desistir várias vezes, mas cada vez que isso acontecia, ela lembrava das palavras de Dona Helena. Às vezes, temos que enfrentar o nosso passado para seguir em frente. Ao chegar à casa de sua mãe, Lara hesitou diante da porta. Ela olhou para a pequena casa, simples e desgastada pelo tempo, e se deu conta de como sua vida estava prestes a mudar. Mas o que mais a inquietava era o que sua mãe queria dizer, o que ela poderia ter para oferecer depois de tantos anos. Quando a porta se abriu, Lara foi tomada por um misto de emoções. Sua mãe estava ali, mais velha, mas com o mesmo olhar cansado e distante que ela lembrava. Havia algo desconfortável na maneira como ela a observava, como se estivesse se perguntando se deveria ou não deixar a filha entrar. A primeira sensação de Lara foi de estranheza, mas logo foi substituída por uma sensação de perda. Ela não sabia como a encarar, como começar aquela conversa. Você veio. Foi tudo o que sua mãe disse, com uma voz baixa e um tanto hesitante. Lara não sabia o que responder de imediato. Ela havia se preparado para esse momento por tanto tempo, mas agora as palavras pareciam escassas. A vergonha e a raiva eram difíceis de controlar, mas ela sabia que precisava ser honesta. Não podia mais carregar aquele peso. Eu precisava entender. Eu precisava saber por que você foi embora. Lara disse, a voz trêmula. Eu não entendo. Por que me deixou? Por que fez isso com a gente? Sua mãe ficou em silêncio por um momento, como se estivesse revivendo um passado doloroso. Lara podia ver as marcas do tempo em seu rosto, mas também via algo mais profundo. Um arrependimento que ela não sabia se era genuíno ou apenas uma tentativa de desculpas. Quando a mulher finalmente falou, sua voz estava baixa e cheia de emoção. Eu sei que te machuquei, Lara, ela disse. Eu sei que te deixei e que não pude ser a mãe que você merecia. Mas há coisas que você não sabe, coisas que eu nunca pude te contar. Lara não sabia o que fazer com aquelas palavras. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, a dor e a curiosidade misturando-se em seu peito. Sua mãe deu um passo atrás, convidando-a para entrar. Senta, por favor. Eu preciso te contar tudo, Lara. Eu sei que você tem tantas perguntas e talvez agora seja a hora de eu tentar te explicar. Lara entrou, ainda desconfortável com a situação, mas sentindo uma necessidade crescente de saber o que realmente havia acontecido. Sentaram-se na pequena sala e sua mãe começou a falar. Lentamente, como se cada palavra fosse difícil de sair. Quando você era pequena, eu estava em uma situação que ninguém sabia. Eu estava vivendo uma vida que estava fora do meu controle e não sabia como lidar com tudo isso. Seu pai, ele era difícil. A pressão era grande e eu estava sozinha. Eu não sabia o que fazer. Não sabia como cuidar de vocês dois e acabei me afastando. Lara ouvia atentamente, tentando processar as palavras, tentando entender o que ela queria dizer. O que você quer dizer com isso? Que não tinha outra opção? Sua mãe suspirou, o som pesado em seus pulmões. Eu não sabia como lidar com a vida. Eu não sabia como ser uma boa mãe, Lara. Eu estava sozinha e perdida. Não pude ser a mãe que você merecia. E na minha cabeça, a única saída era me afastar. Eu achei que vocês estariam melhor sem mim, que eu estava sendo um peso. Mas fui egoísta, e isso me corroeu todos esses anos. Lara sentiu um nó na garganta. Aquela explicação, embora dolorosa, fazia mais sentido do que ela imaginava. Ela sempre soubera que havia algo mais, algo além da simples decisão de abandonar a família. Mas ainda havia uma raiva dentro de si. Uma raiva por ter sido deixada para trás, por ter crescido sem a figura materna. Você acha que foi fácil para mim, mãe? Lara perguntou, a voz se quebrando. Eu cresci sem você. Eu passei por tanta coisa sem a sua ajuda. E agora você aparece dizendo que se afastou porque não sabia o que fazer? Sua mãe a olhou com tristeza nos olhos, as lágrimas começando a se formar. Eu entendo, querida, e eu não espero que você me perdoe agora. Não espero que você me aceite de volta tão facilmente. Mas por favor, entenda. Eu fiz a pior escolha da minha vida, e sei que te perdi. Mas eu estou aqui, e estou tentando, Lara. Eu estou tentando, mesmo que seja tarde demais. O silêncio tomou conta da sala, e Lara se sentiu perdida. O que fazer com tudo aquilo? Ela estava ouvindo a explicação, mas algo dentro de si dizia que ainda não era suficiente para apagar a dor de todos esses anos.
Mas, ao mesmo tempo, ela sentia algo mais. Um alívio tímido, uma sensação de que, talvez, essa conversa fosse o começo de algo novo. Eu não sei o que fazer com isso ainda, Lara disse finalmente. Mas eu não sei se posso simplesmente te ignorar, nem te perdoar como se fosse fácil. Talvez no futuro eu consiga entender melhor. Mas por agora, eu preciso de tempo. Sua mãe assentiu, com os olhos cheios de lágrimas, mas com um sorriso triste no rosto. Eu entendo, Lara, e estarei esperando seja o que for que você decida. Eu só preciso que você saiba que sinto muito. Eu sempre amei você. Lara olhou para sua mãe sentindo um misto de emoções. Ela não sabia se poderia perdoá-la, nem se queria reconstruir uma relação. Mas pela primeira vez, ela sentia que poderia começar a entender. O passado não poderia ser apagado, mas talvez o futuro pudesse ser reescrito. Ela sabia que ainda havia muito a ser resolvido dentro de si mesma, mas essa conversa, embora difícil, parecia ser o primeiro passo para um novo começo. Os dias seguintes ao encontro com sua mãe foram um turbilhão de sentimentos contraditórios. Lara ainda estava processando tudo o que havia ouvido, tentando entender a extensão das palavras e como elas se encaixavam na sua vida. Ela não podia negar que havia algo de liberador em finalmente saber a verdade, mesmo que, em muitos momentos, essa verdade a machucasse. Mas, por outro lado, ela ainda se via presa em um labirinto de perguntas sem respostas. A raiva, o abandono e a dor estavam ainda presentes, e Lara não sabia se conseguia simplesmente apagar tudo isso de uma vez. O perdão, se é que viria algum dia, seria um caminho longo e árduo. Enquanto isso, sua vida no trabalho, sob a liderança de Dona Helena, continuava a tomar novas direções. Lara estava mais confiante do que nunca em sua posição. As responsabilidades que ela assumira desde que aceitou o cargo haviam se intensificado, mas, ao invés de sentir o peso, ela sentia uma energia crescente em sua jornada. Dona Helena havia sido uma mentora incansável, sempre presente, oferecendo orientações e conselhos. No entanto, havia algo mais por trás das atitudes da senhora, algo que Lara ainda não conseguia compreender completamente. Dona Helena sempre dizia que ela estava pronta para o que estava por vir, mas nunca revelava o que realmente estava planejando. Naquela manhã, quando Lara chegou ao escritório, percebeu que o ambiente estava mais agitado do que o normal. Vários executivos e colaboradores estavam reunidos em torno de uma mesa, discutindo algo com fervor. Lara se aproximou, mas ninguém parecia perceber sua presença. Ela sentiu uma sensação estranha, uma intuição de que algo importante estava prestes a acontecer. Foi então que Dona Helena apareceu, saindo de sua sala com um semblante sério. Ela caminhou até a mesa central e pediu para todos se calarem. Lara, que estava observando à distância, sentiu um aperto no peito. Ela sabia que aquilo não era uma reunião comum. Dona Helena se dirigiu a todos, seu tom grave e decidido, como de costume. Hoje, temos que falar sobre o futuro da nossa empresa. E Lara, você está no centro disso tudo, Dona Helena disse, olhando diretamente para a jovem. Lara não sabia o que esperar, mas sentiu uma onda de nervosismo percorrer seu corpo. Ela sabia que esse momento marcava um ponto de virada. Ela havia sido escolhida sim, mas não sabia como tudo isso se encaixaria no grande esquema das coisas. Dona Helena, Lara começou, aproximando-se um pouco. O que está acontecendo? Por que tudo isso? Dona Helena a olhou com um sorriso suave, mas com uma seriedade em seus olhos. Lara, o que eu vou te contar hoje mudará a sua vida, e possivelmente o rumo de tudo o que você construiu até agora. As palavras foram como um choque para Lara. Ela sentiu um frio na barriga, mas se forçou a não demonstrar seu nervosismo. Algo dentro dela sabia que essa conversa seria diferente de todas as outras. Eu sabia que você estava pronta, Lara. Quando te convidei para estar aqui, sabia que você não apenas teria uma chance de crescer, mas também de fazer algo grandioso, algo que poucos têm a oportunidade de viver, Dona Helena disse. Eu vi em você algo que nunca vi em mais ninguém. E agora, estou pronta para revelar o que realmente está por trás dessa oportunidade. Lara olhou para Dona Helena, tentando entender o que ela estava dizendo, mas a sensação de que algo maior estava por vir era palpável. O que exatamente você está me dizendo? Lara perguntou, com a voz mais baixa do que gostaria.
Dona Helena fez uma pausa longa, como se estivesse avaliando o melhor momento para falar. Então, finalmente, ela disse: Lara, a razão pela qual te escolhi para esta posição vai além do seu talento ou do seu trabalho. Eu sabia que você era mais do que uma simples assistente. Você é parte de algo maior, uma herança que você nem sabe que tem. Lara a olhou com confusão. Herança? O que você quer dizer com isso? Dona Helena se aproximou um pouco mais e a tensão no ambiente aumentou. Sua mãe, Lara. Eu não queria te contar isso antes, mas agora é o momento certo. Você tem algo em seu sangue que você não sabe. Algo que, quando você entender completamente, mudará a sua vida para sempre. Sua mãe não é quem você pensa que é. As palavras de Dona Helena soaram como um trovão. Lara não conseguia compreender. Sua mãe? Algo que ela não sabia? Ela sempre soubera que havia algo mais, algo oculto, mas isso parecia ir além de qualquer coisa que ela tivesse imaginado. Ela ficou paralisada, sem saber o que perguntar primeiro. Não pode ser, Lara disse, os olhos arregalados. Minha mãe, ela me abandonou. Ela não me disse nada. Eu a vi partir. Dona Helena olhou para ela com tristeza. Eu sei que isso é difícil de entender, Lara, mas sua mãe fez o que fez por uma razão. Ela não estava apenas tentando te proteger. Ela estava tentando esconder algo de você. Algo que, por muito tempo, esteve longe dos seus olhos. Mas a verdade é que você é mais do que pensa ser. Você tem uma ligação com uma parte do império que, de alguma forma, está conectada a você. Sua mãe, apesar de todos os seus erros, tinha suas razões para fazer o que fez. Lara estava atordoada, incapaz de processar tudo o que estava ouvindo. Ela havia imaginado 1000 cenários, mas nunca algo tão grande quanto isso. Ela pensou em tudo o que passara, em todas as dificuldades que havia enfrentado sem sua mãe. Agora, descobrir que havia mais por trás disso, mais do que ela jamais imaginou, parecia uma realidade surreal. Mas o que isso significa para mim? Lara perguntou, a voz trêmula. O que eu tenho a ver com isso tudo? Como minha mãe pode estar conectada a tudo isso? Dona Helena respirou fundo. A conexão, Lara, é mais profunda do que você pensa. Sua mãe fez parte de um legado empresarial, um legado que você, agora, faz parte também. Tudo o que você está vivendo agora, todo o seu crescimento, tem um propósito maior, e você está mais preparada do que jamais imaginou para liderar. Não é só sobre a empresa, Lara. É sobre algo que você carrega dentro de si. Algo que você herdou, sem saber. Lara olhou para Dona Helena, tentando processar tudo, tentando entender o que aquilo significava. Mas havia uma coisa que ela sabia. O caminho à sua frente não seria mais o mesmo. O peso do que ela acabara de descobrir era imenso. E ela sabia que teria que tomar uma decisão que mudaria tudo. Enquanto ela saía da sala, a mente girando com pensamentos confusos e intensos, Lara sentiu que o mundo estava prestes a se abrir diante dela de uma forma que ela nunca imaginou. O império que Dona Helena estava construindo, a conexão com sua mãe, tudo o que ela havia conquistado até ali, tudo estava se entrelaçando em uma história maior, uma história que ela ainda não conseguia compreender totalmente, mas que sabia que a definiria. O mistério que se arrastava por sua vida estava finalmente começando a ser revelado. Mas o que ela não sabia é que o maior desafio ainda estava por vir.